consultar, tá? Se não der, é melhor você entender. Até aí tudo certo, pessoal? Beleza? Então, olha só. Aqui você tem, então, os recursos de coesão textual. Já trabalhei 3 com você, ó. Preste atenção, ó. Pronome, né? Hiperônimo e elipse. São recursos que você usa para evitar repetições de vocabulários. O que eu vou fazer? Vou ficar brincando no quadro com você hoje fazendo isso. Eu faço uma repetição e você me ajuda a evitar. Quando você me ajudar a evitar, eu dou o nome ao que você fez e mostro como isso vai cair na prova. Tá legal? Bom, tira uma foto aí, por favor, rapidinho, pessoal, do quadro 2. Se quiser passar para o caderno de fala, amigão. Uma conjunção. Não, conjunção não tem função de coesão. Não. O E não estaria representando o Machado de Assis aqui, não, tá? Ele poderia ser usado, mas não estaria representando o Machado de Assis, não, tá? O colega deu uma ideia aqui interessante, que não serviria como coesão textual, seria colocar assim: Machado de Assis usava muitas ironias e expressava ideias de forma crítica. Na verdade, você está usando uma elipse, né? E colocou o E para juntar as ideias, entendeu? Então, ele poderia ser usado para juntar as ideias, mas não para representar Machado de Assis, tá legal? Pessoal, olha aqui, presta atenção assim, ó, por favor, ó. Vou fazer uma outra repetição vocabulária e você vai me ajudar a evitá-la, tá? E a gente vai conversar mais uma vez agora a respeito de elementos de coesão textual. Preste atenção, ó. Neymar marcou uma festa em plena pandemia. E aí vou dar uma sequência, tá? E todos criticaram Neymar. A brincadeirinha aqui é simples, eu quero que você me ajude a evitar falar Neymar 2 vezes, tá? Ó, Neymar marcou uma festa em plena pandemia e todos criticaram Neymar. Você poderia colocar hiperônimo aqui? Poderia, ia ficar legal, ó. Neymar marcou uma festa em plena pandemia e todos criticaram o jogador. Beleza, seria colocando um hiperônimo aqui. A hiperonímia seria ótima aqui, tá? Só que eu queria, na verdade, usar um pronome aqui, tá? Eu quero usar um pronome. Por quê? Existe uma coisa chamada variação diatópica. A variação diatópica diz respeito às variações da linguagem pela região. Já conversou com pessoas de outros estados? Eles usam o português de forma diferente, não usam? Se você conversa com pessoas de Niterói, você percebe uma diferença no uso da linguagem já. Uma diferença clássica de quem mora em Niterói é o seguinte, ó. O carioca vai dizer, eu fui à casa da Denise. Ele vai dizer, eu fui à casa de Denise. Eles não botam um artigo, reparou? Essa variação é chamada de variação diatópica, tá? São as variações que a língua sofre de acordo com a região. Agora, existe uma variação que nos interessa bastante, chamada de variação diamésica. A variação diamésica é uma das mais legais. Ela diz respeito a você. Você, da porta para fora, usa o português de um jeito. Da porta para dentro, na aula de português, você quer usar de outro. Entendeu? Ou seja, o meio interfere no tipo de linguagem que você vai usar, tá? Então, vamos fazer assim, vou fazer uma inversão da variação diamésica, tá? Eu vou falar como se eu estivesse no corredor batendo um papo, tranquilo? Que seria como você falaria esta frase para evitar que Neymar aparecesse 2 vezes e você vai ter o prazer de me corrigir, tá? Quando você me corrigir, você vai se dar conta de que você fala isso errado também e vai se dar conta de uma coisa legal. Você fala errado de sacanagem, porque você sabe qual seria a forma certa, tá legal? Eu vou errar, hein? Aprende a errar, ó. Neymar marcou uma festa em plena pandemia e todos criticaram ele. Todos criticaram ele, é gostosinho de falar, né? Fala a verdade, igual eu vi ela, né? É bom falar eu vi ela, eu amo ela. Todos criticaram ele, está errado. O mais legal é que você sabe que está errado. E o mais legal é que você sabe qual seria o certo. Ou seja, você é um cara de pau. Você fala errado, sabendo que está errado e sabendo qual é o certo. Todo mundo sabe que eu vi ela está errado, não sabe? Qual seria o certo em vez de eu vi ela? Fala aí. Eu a vi. Você não sabe nem muito porquê, mas sabe que o certo é eu a vi. A mesma coisa aqui. Se eu falar para você, Neymar marcou uma festa em plena pandemia e todos criticaram ele, a frase vai estar errada, não vai? Já pensou na forma certa já? É isso aí que você pensou, confia em você. Vamos lá. Neymar marcou uma festa em plena pandemia e todos... Maravilha, todos o criticaram. Por que você não fala assim, cara? É tão mais simples, menos trabalho do que falar que criticaram ele. Tem menos letrinhas, reparou? Fica mais fácil de falar certo, né? Então, o certo é, Neymar marcou uma festa em plena pandemia e todos o criticaram. Sabe que esse o aqui, ó, ele é um pronome também. Ele é um pronome obliquátono, tá? Ele é um elemento de coesão textual cuja função é retomar Neymar. É um elemento de coesão textual cuja função é representar Neymar e evitar a sua repetição vocabular, tá legal? E aí eu sempre me valho de um ganchinho. Sempre que uma matéria me leva a outra matéria, eu faço um comentário com você, tá? Preste atenção. O fato de você substituir Neymar, que estava aqui, por o, significa gramaticalmente que Neymar era um objeto direto.
Sabe por quê? Olha que gostosinho. Ó. Toda vez que um objeto direto vira pronome, ele assume as formas o, a, os, as. Entendeu? Então, por exemplo, ó, todos conhecem João, todos o conhecem. João é um objeto direto. Eu entendo a sua angústia, eu a entendo, a sua angústia, objeto direto. Muitas pessoas criticavam aqueles rapazes, muitas pessoas os criticavam, aqueles rapazes, objeto direto. Todos criticam as suas decisões, todos as criticam as suas decisões, objeto direto. Os objetos diretos assumem naturalmente as formas o, a, os, as, quando você os transforma em pronomes. Então, se por acaso o CESP disser para você o termo da linha 7 desempenha a função sintática de objeto direto, já pode usar essa estratégia. Se de fato for um objeto direto, ele vai assumir as formas o, a, os, as. Tá? Só um detalhe, o CESP não fala objeto direto. O CESP tem uma linguagem própria. Ele fala complemento direto. Não bastassem as particularidades do CESP, ele ainda tem nomenclaturas próprias ainda. Na informática ele fala sítio em vez de site, né? Eles têm uma nomenclatura própria lá. E no caso do português também, em vez de falar sujeito oculto, fala sujeito elíptico, que não é errado. Em vez de falar objeto direto, ele fala complemento direto. Eles têm uma nomenclatura própria lá, tá? Então o CESP diria, por exemplo, a palavra jacaré na linha 4 do texto desempenha a função de complemento direto, tá legal? Quando o CESP fala complemento direto, é o objeto direto, tá? Pessoal, olha só. Neymar marcou uma festa em plena pandemia e todos o criticaram. Elemento de coesão textual empregado em referência a Neymar. O CESP não é de usar nomenclaturas muito estranhas, não, tá? Mas vou colocar aqui, por precaução, as nomenclaturas que algumas bancas podem usar. O CESP dirá que aquele o é um elemento de coesão textual, tá legal? Cujo referente é Neymar, tá? Algumas bancas poderiam falar elemento anafórico. É a mesma coisa. Toda vez que você fala que o elemento é anafórico, significa que ele remete a alguma coisa que já fora citada já. Tá legal? Beleza? Outras bancas mais vaidosas podem chamar de elemento vicário. Então, ó, essas designações, elemento de coesão textual, elemento anafórico, elemento vicário, todas significam basicamente a mesma coisa. Significam que este o representa Neymar. Significa que ele faz menção a uma coisa que já fora citada. Professor, deu vontade de copiar. Sabe o que é? Satanás. Você não conhecia essa palavrinha aqui, ó, automaticamente a mãozinha faz assim para copiar, não é? Ele vai fazer, ó, copia para você esquecer, tá? Então preste atenção, tá? Então, ó, o elemento de coesão textual anafórico ou vicário é o elemento que faz menção àquilo que já fora citado e evita a sua repetição, tá? Agora relaxem, que eu vou repetir para vocês isso aqui hoje 57 mil vezes, beleza? Você vai sair daqui hoje compreendendo tudo direitinho, porque eu vou usar com você a repetição. Repare que eu estou só trocando os exemplos, explicando sempre a mesma coisa, explicando elementos de coesão textual e acrescentando alguns detalhes para você, tá? Como, por exemplo, olha só. Eu vou colocar assim agora, preste atenção, ó. Raquel chegou. Vou usar o Neymar de novo, só para usar o mesmo pronomezinho, tá? Neymar chegou e todos quiseram abraçar Neymar. Vamos brigar de novo, então? Eu vou falar errado e você me corrige, tá? Beleza? Presta atenção, ó. Neymar chegou e todos quiseram abraçar Neymar. Presta atenção. Batendo papo no corredor, uma linguagem batendo papo, um cafezinho com o colega lá, aquela linguagem inferencial, sem preocupação gramatical. A gente falaria assim, bem feliz, ó. Neymar chegou e todos quiseram abraçar ele. Todos quiseram abraçar ele, é igual o Viel, eu amo ela. É gostosinho de falar, fala a verdade, né? É igual os pessoal, né? É gostosinho de falar, mas está errado. Tá legal? A prova de vocês ela vai cobrar precisão gramatical, tranquilo? Agora eu quero que você pense sem falar. Pense sem falar, mas não fala não, quero ver sua voz não, tá? Mas você vai pensar, eu vou ler o seu pensamento, tá legal? Como é que isso vai ficar de forma adequada? Mas não pode falar não, você tem que pensar, tá? Neymar chegou e todos quiseram, isso, não precisa falar. Acertou. Não precisa falar, tá? Então, Neymar chegou e todos quiseram. Pensou direitinho aí? Isso que você pensou foi um recurso adequadíssimo, corretíssimo. Sabe o que você fez? Quando você consertou essa repetição aqui, você usou para representar o Neymar o mesmo pronomezinho que você usou aqui, ó. Foi o mesmo pronome. Na hora que eu falo isso, você me olha assim, professor, não foi o mesmo não, ficou um lado diferente aí, cara, confia em mim. Foi o mesmo, tá? É o mesmo pronome. O que acontece é que quando você bota este cara aqui, na verdade esses caras aqui todos, ó, todos eles, quando você bota depois de um verbinho que termina com R, acontece isso aí.
Entendeu? Sempre que você colocar os pronomes o, a, os, as após um verbinho terminado com R, vai acontecer isso aí, entendeu? Olha o que você fez, ó. Neymar chegou e todos quiseram abraçá-lo, não é isso? Todos quiseram abraçá-lo. Vou explicar a você o que é esse abraçá-lo aí, tá? Devagar. O verbo abraçar também pede um complemento direto, também pede um objeto direto, tá? O objeto direto, quando vira pronome, ele assume as formas o, a, os, as. Como é Neymar, eu vou colocar o, tá? Só que aí surge uma regrinha legal de que o CESP gosta muito, por sinal. Quando você bota o, a, os, as após um verbo terminado em R, automaticamente este o vai virar lo. Tudo bem? Automaticamente este o vira lo, tá? E para deixar a frase mais gostosinha de pronunciar, por um processo chamado de eufonia, que significa som bonito, som gostosinho, este R tem que sumir. Então ele vai cair aqui, ó, tá? Ele vai cair. Só falta mais um detalhe. Quando você fizer essa transformação, abraçá-lo, dizê-lo, amá-lo, repô-lo, surpreendê-lo, reencontrá-lo, você vai ter que considerar o seguinte, ó. Ignore este lo, por favor, ignore este lo e atenha-se ao que está aqui. Abraçar, abraçar. Abraçar. Você vai sempre acentuar estas formas se elas forem oxítonas ou monossilábicas terminadas com AEO, tá? AEO. Então, ó, abraçá-lo tem acento. Tranquilo? Espera um pouquinho que eu juro que eu vou explicar para vocês de novo, dando mais exemplos, tá? Então, entenda o que aconteceu aqui, ó. Você usou o mesmo pronome aqui que você usou ali. Só que ele veio enclítico, depois do verbo. Quando ele vem depois de um verbo terminado em R, ele vira lo e o R cai. Tá legal? Então ficou bonitinho, ó. Neymar chegou e todos quiseram abraçá-lo. O que você fez? Você usou um elemento de coesão textual, anafórico ou vicário, que evitou a repetição de Neymar, tá? Professor, como é que isso cai na prova? Na prova, o que o CESP faria? Sacana que é. Na prova a frase estaria assim, tá? Neymar chegou, por exemplo, e todos quiseram abraçar o jogador. Entendeu? Aí ele proporá a você o seguinte: uma outra forma de estabelecer a coesão textual seria substituir o jogador por abraçar o jogador por abraçá-lo. Só que na hora que ele propõe isso aí, ele erra alguma coisa. Ou ele mantém o R, entendeu? Ou ele não acentua, tá legal? Abraça-lo, entendeu? Ou então ele faz o errinho favorito de todos: abraçar-lhe. Cara, eu não sei por que razão as pessoas cismam que o lhe é bonito. Eu não sei o que fazer enfiar um lhe ali, entendeu? O lhe é horroroso na maioria dos casos. Então, ó, seria totalmente equivocado fazer isso aqui. Porque o lhe não pode representar nunca os objetos diretos, entendeu? Ele nunca pode ser empregado para representar termos não preposicionados. Então, esse é um errinho que a prova gosta de cobrar, tá? Agora, relaxem que eu vou repetir 50 vezes a informação aqui para você, tá? Bom, tira uma foto aí, por favor, rapidinho. Pessoal, para fechar essa questão aí do lolá, los, lás, preste atenção. O que acontece é o seguinte: quando você emprega essas formas aqui, ó, os pronomes o, a, os, as, tá? Esses pronomes aqui. Os pronomezinhos o, a, os, as, o, a, os, as. Quando eles vierem após um verbo terminado em R, vocês viram, eles assumem as formas lo, lá, los, lás, não é isso? Então, quero encontrar João, quero encontrá-lo, quero beijar Maria, quero beijá-la, quero superar meus medos, quero superá-los, quero encontrar suas primas, quero superá-las, tá? O problema é que não é só com R, não é só com verbos terminados em R que isso acontece. Isso acontece também com verbos terminados com S e Z, entendeu? O que acontece? Quando o verbo termina com R, mesmo que você não faça no dia a dia, é fácil fazer, tá? Ó, ele me sugeriu usar a máscara, ele me sugeriu usá-la. Não é difícil fazer isso. Agora, com S e com Z, o coração não gosta. Então, eu tenho que aprender todos eles. Então, ó, o, a, os, as, após verbos terminados com R, S e Z, vão assumir as formas lo, lá, los, lás, tá? Eu vou ser sincero, o CESP gosta, mas não ama esse assunto, não. Cai de vez em quando, tá? Cai muito na Fundação Carlos Chagas. Agora, o CESP cobra de vez em quando. Como a gente quer gabaritar a prova, eu vou pegar tudo que cai de vez em quando também. Então, veja bem, suponha que proponham a você que transforme o elemento em pronome. Em propósito, sempre que as bancas propuserem a você que troque um elemento por um pronome, sempre não, em 99% dos casos, vai ser um objeto direto. Porque o objeto direto é que traz essas complicações aí. Os indiretos não, quer ver? Ó? Todos gostam de Maria, todos gostam dela, tranquilo. Eu creio em Deus, eu creio nele. Viu como é que é fácil fazer? Os objetos diretos é que tem essas particularidades de lolá, los, lás e tal, tá? Então, preste atenção aqui, por favor, olha só. Quero refutar
a teoria. Quero refutar a teoria. Aí a banca propõe a você, de alguma forma, que substitua a teoria por um pronome, tá? Quero refutar a teoria. Já fez mentalmente já? Quero refutar a teoria. Já acertou. Vou falar errado só para te motivar, tá? Quero refutar ela. Quero refutar ela. É gostosinho falar quero refutar ela, né? A gente fala assim, batendo papo, né? Mas quero refutar ela tá errado, não tá? O certo é quero refutá-la. O que é refutá-la? Preste atenção, ó. O verbo refutar, ele é um verbo transitivo direto, ele vai ter um complemento sem preposição, e para representar a teoria, você colocaria o pronome a. Porque se você refutou a teoria, você a refutou. Só que este a veio depois do R. Agora acompanhe o processo comigo. O a depois do R vai virar lá, e o R tem que sair, tá? O R tem que sair. E você vai acentuar estas formas aqui, especificamente se forem monossilábicas ou oxítonas terminadas com A, E, O. Professor, foi essa parte que meu coração ainda não pegou muito bem. Então, para garantir que ele pegue bem, eu vou repetir tudo que eu falei para você agora, tá? Preste atenção, ó. Eu vou criar várias situações, tá? Vamos lá. Quero encontrar Maria. Daqui a pouco você me ajuda a acentuar, pode ser? Quero encontrá-la, tá? Quero surpreender meus pais. Quero surpreendê-los. Quero permitir o acesso. Quero permiti-lo. Quero repor os objetos. Quero repô-los. Agora um bem estranho, tá? Propus um novo acordo. Propulo. Só para você aprender a acentuar isso aqui. Quando você tiver que acentuar essas formas verbais, às quais você acrescentou lolá, loslás, quando você tiver que acentuar essas formas verbais, às quais você acrescentou lolá, loslás, você vai fazer assim, ó. Ignora, por favor, as formas lolá, loslás. Finjam que elas não estão ali, tá? E atenham-se só às formas verbais que restaram. Presta atenção, ó. Encontrar, surpreender, permitir, repor e propor. Tranquilo? Ignorem as formas lolá, loslás, tá? Vocês estão diante agora de formas oxítonas. Reparam como todas têm a sílaba mais forte no final, ó. Encontrar, surpreender, permitir, repor, propor. E essas formas são acentuadas em 3 circunstâncias, tá? 3 circunstâncias, terminadas em A, E e O. Tranquilo? Você vai acentuar essas formas terminadas em A, E e O. Tá? Cuidado com isso na prova, isso cai bastante. Porque na hora da prova, nas questões de acentuação gráfica, você se lembra desse tipo de questão? A banca fala assim, ó, a palavra jacaré e a palavra André foram acentuadas em função de uma mesma regra. Já viu isso já? A palavra hélice e a palavra lâmpada foram acentuadas em função de uma mesma regra. Significa o seguinte, se uma for proparoxítona, a outra também tem que ser. Se uma for oxítona com E, a outra também tem que ser oxítona com E, tá? O CESP cobra isso? Cobra. O CESP cobra muito isso. Ele fala assim, ó, a palavra óculos na linha 3 foi acentuada pela mesma razão que a palavra lâmpada na linha 14. Ele vai sempre citar palavras do texto para o trouxa achar que é interpretação, entendeu? E aqui o que ele faz? Você vai ter que julgar se as duas palavras foram de fato acentuadas pela mesma regra, entendeu? Preste atenção para você perceber como nós somos suscetíveis ao erro e como o CESP se aproveita disso, tá? Eu vou colocar naquele cantinho ali, por curiosidade, o assunto hoje nem é acentuação, tá? Só para mostrar como é que o CESP trabalha, eu vou colocar 2 pares de palavras, 2 pares, e eu quero que você me diga quais daqueles 2 pares foram acentuadas pela mesma regra, tá legal? Professor, como assim mesma regra? Por exemplo, óculos é proparoxítono, certo? Lâmpada também. Então, óculos e lâmpada são acentuados graficamente pela mesma regra, entendeu? E o CESP vai fazer isso, vai pegar 2 palavrinhas e vai afirmar que foram acentuadas pela mesma regra. Caberá a você dizer se foram ou se não foram, tá? Preste atenção, ó. Vou colocar aqui 2 pares de palavras. Primeiro par, eu vou colocar aqui a palavra fé e a palavra café. Entendeu? No segundo par, eu vou colocar a palavra até e aqui repreendê-los. Vamos lá, põe-se no lugar de um aluno que começou a estudar há pouco tempo, tem um coração ainda puro, tem o que eu chamo de pureza virginal gramatical. Fala a verdade, se ele propusesse que você comparasse os 2 pares aqui, não dá mais vontade de falar que os 2 primeiros têm a mesma regra que o segundo? Dá muita vontade, não dá? Não parece muito, cara, que aqui foi a mesma regra e aqui não foi? É justamente o contrário. Fé e café não seguem a mesma regra, agora até e repreendê-los sim. Por quê? Preste atenção, ó. Até é uma palavra oxítona, que termina com a letra E.
Repreender também é uma oxítona que termina com E. O que nosso concorrente não sabe é que ele tem que ignorar esta aqui, ó. Entendeu? Então você ignora a forma los. Acredite, até e repreendê-los foram acentuados em função de uma mesma regra. Se isso cai na prova, só você, meu orgulho, acerta. Entendeu? Porque ninguém vai achar que a regra aqui foi a mesma, mas foi a mesma. Acredite, até e repreendê-los foram acentuados em função de uma mesma regra. Oxítona terminada em E, oxítona terminada em E também. Tá? Pessoal, tudo bem? Entendeu isso aqui? Então, se tiver que acentuar as formas encontrá-lo, dizê-lo, repô-lo, ignorem sempre as formas lolá, los, lás, tá? O que resta é o que me interessa. Agora, em cima, em que a regra não é a mesma, parece muito que é. Professor, você está equivocado. A regra é a mesma. Cara, eu juro que não é. A palavra café é uma palavra oxítona terminada em E, certo? Fé não é oxítona. A palavra para ser oxítona, ela tem que ter a última sílaba mais forte que as demais. O problema é que aqui eu não tenho demais sílabas. Fé é um monossílabo tônico, entendeu? Não confunda monossílabos tônicos com oxítonos. Aqui a regra é diferente, entendeu? Sabendo disso, o que o CESP faz? Muito frequentemente ele fala que as palavras já e cajá têm a mesma regra e não tem. Pó e cipó tem a mesma regra e não tem. Então é importante que nós não confundamos monossílabos tônicos com oxítonos, tá? Aqui eu tenho a mesma regra, ó. Até, oxítona terminada em E. Repreendê-los também, oxítona terminada em E. Não se esqueça de que nestes processos você vai ignorar as formas lolá, los, lás, tá? Por isso que você acentua aqui, ó, porque encontrar é uma oxítona com A. Surpreender, oxítona com E. Repor, oxítona com O. Tudo certo? Agora com I e U não, tá? Beleza? Então, volta para cá agora, olha só. Esta regrinha diz que os pronomes o, a, os, as assumem as formas lolá, los, lás após verbos terminados com R, S e Z, tá? Quando o verbo termina com R, é gostosinho de fazer, ó. Refutar a teoria, refutar lá. Agora com S, com Z, o coração não gosta muito não. Vamos fazer um teste aqui? Olha só. Suponha que fosse assim, tá? Ó, digamos a verdade. Aí ele fala, digamos a verdade, e propõe a você que substitua a verdade por um pronome. Aí o coração já dá uma falhada já, não já? Porque quando é com R é gostosinho de fazer, né? Refutar a teoria, refutá-la. Beijar Maria, beijá-la. Comprar novas canetas, comprá-las. Ligar os ares condicionados, ligá-los. Mas com S o coração não gosta muito não. Eu juro que o processo é o mesmo. Vamos lá. A verdade é um termo feminino e singular, né? Então, para representar a verdade aqui, eu tiraria a verdade e colocaria o pronome a. Tá legal, pessoal? Beleza? O processo, eu juro, é o mesmo. Ó. Você lembra o que você fez aqui? Você colocou o L e tirou o R, não foi? Aqui é igual. Ó. Eu vou colocar um L e vou tirar o S daqui. É importante que digamos a verdade. Digamo-la, pois. Digamo-la. Digamo-la é o correto, tá? Repara que você tem que ter o cuidado de tirar o S daqui. E outra coisa, não acentue. Você falou que se terminasse com O era para acentuar? Não, não falei não. Eu falei se forem formas oxítonas ou monossilábicas com A, E, O. Você não fala digamola. Você fala digamo-la, tá? Digamo-la, beleza? Então, cuidado, tá? Então, ó, essas terminações, o, a, os, as, elas viram lolá, los, lás quando verbos terminam com R, S e Z, tá? Como eu falei para você, eu ia me centrar no que o CESP sempre cobra. O CESP não dá muita atenção, no que eu tenha visto até hoje nunca, para verbos terminados com S e Z, não. Agora com R cai. Por que o CESP cobra? Olha que engraçado. O CESP cobra mais fácil, entendeu? Porque o CESP retira as questões do texto. Como os textos são escritos de forma buscando a clareza, dificilmente você vai ter uma forma, digamos-la, façamo-lo no CESP, tá? Mas se cair, já sabe, né? Se o verbinho terminar com R, S, Z, põe para mim lá, lo, lá, los, lás, tira o R, o S e o Z, tá? Professor, você mudou de assunto? Não, estou explicando elementos de coesão textual. Os elementos que você emprega para remeter a termos que já foram citados. Só estou enrolando você, fingindo que estou explicando isso e explicando pronome também, objeto direto e tal. Estou acrescentando conhecimento só, tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Tira uma foto aí, por favor, rapidinho. Eu vou acabar esse assunto de elementos de coesão com você já já, e aí nós partiremos para as questões aí, tá?
O elemento de coesão textual mais cobrado da língua portuguesa, o mais cobrado sempre vai ser o pronome relativo. É o pronome relativo que é mais cobrado pelo CESP também, por todas as bancas. Aí vem os demonstrativos e a elipse. Na ordem descendente são esses. Vou explicar para você agora aqui o recurso da elipse, da vírgula vicária e tudo mais. A gente vai tomar um cafezinho, depois na volta eu pego os relativos com você. Tá? O assunto que eu me determinei a fechar com você hoje vai ser elementos de coesão textual, pronomes relativos, vírgulas vicárias, e as orações subordinadas adjetivas, tranquilo? Esses assuntos são os assuntos que você vai chegar à sua casa hoje à noite, colocar no que concurso e começar a se divertir lá, tá? Mas tem que fazer, entendeu? Vai pegar esse assunto e fazer questões em casa, tá? E veremos hoje, durante a aula também, interpretação de texto e modalidades textuais. Com isso você vai ter, com um pouco de sorte, mais ou menos de metade da prova já. Porque se eu trabalho com você em interpretação de texto, já corresponde aí a uns 20% da prova. Quando eu trabalho com você com tipologia textual, eu acrescento mais algumas questões aí. E se eu trabalho também com elementos de coesão textual, eu posso pegar aí de 1/3 até metade da prova já só em um dia. E aí você faz o quê? Chega à sua casa, ratifica isso. O que eu não quero fazer é encher você hoje de muitas informações para que você se perca. Então, na resolução das questões, se aparecer uma questão de crase, é claro, eu vou te dar uma dica para resolver as questões de crase. Mas hoje nosso assunto é outro, tá? Vou fazer a prova com você, se der para fazer tudo, comentando sempre, mas eu quero que hoje à noite nós saímos daqui às 17 horas com alguns assuntos pré-definidos, para você chegar à sua casa, descansar um pouquinho, tomar um Nescau e vai lá, ó, fazer questões do que concursos, tá? Importante, fazer questões dos assuntos que eu vou dizer para você. Não fica se embolando, não. Se eu não explicar para você verbo hoje, você não tem por que fazer questões de verbo em casa hoje à noite, tá? Faça só dos assuntos que eu determinar para você. Vocês vão ter aula aqui amanhã? Bom, então amanhã, depois da aula às 17 horas, também mais questões, tá? Você tem que fazer questão. Esqueçamos da nossa condição carioca de ser. O carioca, ele acha o seguinte: se eu trabalho, eu não tenho tempo para estudar. Se eu sou casado, eu não tenho tempo de estudar. Se eu tenho filho, eu não tenho tempo de estudar. Isso é desculpa. Você tem que estudar, não tem? Você consegue, sim, fazer 1 hora de questões por dia, entendeu? Faz 20 minutos de manhã, 20 no almoço, 20 à noite. Vai se deitar, pega lá o aplicativo lá do que concurso e começa a fazer questões no celular, entendeu? Você tem que fazer muitas questões direcionadas, não é zona não, tá? Se o Damasceno explicar para você um assunto, é daquele assunto que você faz, tá? A maior motivação é o salário, né? Pensa quanto você vai ganhar, pensa quanto você ganha hoje em dia, pensa na estabilidade, entendeu? A maior motivação é essa. Porque, é claro, assim, as pessoas elas se motivam mais, eu acho, né? Pelo sucesso que pelo fracasso. Cada um funciona de um jeito. Eu era ingênuo antigamente, quando eu comecei a dar aula, eu achava que se eu falasse assim para vocês, ó, vocês nunca vão passar, eu achava que isso faria com que ele pensasse assim, não vou passar? Vai ver só, vou passar mesmo, entendeu? Há pessoas que reagem quando são desafiadas, né? Mas nem todos, sabia? Nem todos. Para algumas pessoas isso funciona, para outros não. Há pessoas para as quais você diz, você não vai passar, a pessoa absorve e não passa mesmo não. Ela não passa mesmo não, entendeu? A pessoa fica triste e não passa. Agora, há pessoas que se motivam pelo estímulo. Então, cada um tem um jeito, tá? Quer ver uma outra coisa que é muito particular também, concurseiro? É a forma de estudar. Há pessoas que gostam de estudar em grupo. Eu não gosto. Há pessoas que gostam de estudar sozinhas. Há pessoas que gostam de estudar... Tal. Então, o que acontece? Cada um tem o seu método de estudo diferente, tá? Agora, quando eu me deparo com as fotos dos sejúris lá, dos alunos que já passaram por aqui, e que hoje são policiais federais, trabalham nos tribunais aí, os oficiais de justiça e tudo mais, as oficialas de justiça, inclusive, oficial de justiça, oficiala de justiça. Você imagina a capivara que acha que a presidenta está errado. Como é que ela vai entender que oficiala está certo? Cara, ela vai morrer, não vai? Ela não consegue entender que a presidenta está certo, que a oficiala ela morre. Uma ex-aluna nossa, que é oficiala de justiça, disse que lá no meio eles falam certinho. Lá no meio deles, lá, eles falam oficial de justiça e oficiala de justiça. Então, os oficiais de justiça, os oficialas de justiça que passaram por aqui, o pessoal da PRF que passou por aqui, os aprovados, eles só tinham uma característica em comum que os aproximava. Todos faziam muitas questões. Então, você pode estudar em grupo, você pode estudar individualmente, mas tem que fazer questão, entendeu? A característica que é primordial de todos aqueles que passam em concurso é que eles fazem muitas questões. A resolução de questões é muito legal. Entenda, quando você fizer questões hoje à noite de pronomes relativos, você vai relembrar tudo que eu expliquei durante o dia,
entendeu? Vai aprender coisas novas, ainda vai aprender como aquilo cai na prova, entendeu? Ou seja, a resolução de questões ela funciona como solidificação de conhecimento e funciona muito mais como forma de você adequar aquele conhecimento para a prova específica. Por isso que é importante demais fazer questões. E é óbvio, né, pessoal? Fazer questões do CESP, tá? Eu falo o CESP, mas há pessoas que falam a CESP, né? Cara, fala como você quiser. Tá? Fica à vontade. Eu passei a falar o CESP porque eu trabalhei com eles lá em Brasília. A letra C de CESP significa centro. Eu acho muito estranho falar a centro, né? É o centro. Ah, mas CESP é uma banca. Que é uma surpresa? CESP não é uma banca. Nunca foi uma banca. CESP é um centro de promoção de eventos dentro do qual funciona uma banca. Tá legal? Cujo nome é Sebrasp, inclusive. Então, CESP não é uma banca, tá? CESP faz um monte de coisas. Dentre as várias coisas que o CESP faz, ele também faz provas, as melhores do Brasil. Mas CESP não nasceu para ser uma banca. Então, quando você fala a CESP, subentende-se a palavra banca. Tá, tudo bem, tranquilo, relaxa, tá? Eu falo o CESP porque eu trabalhei com eles lá e é assim que eles falam, tá? Olha só. Eu vou usar agora com você, antes da merenda, mais um recurso de coesão textual, tá? Um recurso bem legal, bastante cobrado e que envolve um aspecto gramatical bastante relevante, que é o seguinte, olha só. Suponha que eu diga para você um exemplo bobinho que eu sempre uso, depois eu vou usar um mais aprimorado, tá? Ó, vou usar em um período só para ficar mais fácil. Se você se ativer ao quadro, prestar atenção e conseguir não copiar, quando eu chegar ao final dessa explicação aqui, você terá compreendido o seguinte: o que é oração, o que é oração coordenada, o que é oração coordenada sindética e assindética. Você vai compreender o que é vírgula vicária, ainda vai empreender o grande mistério da sua vida, que é para que serve o ponto e vírgula. Fala a verdade, porque ninguém sabe empregar essa droga, já reparou? Então você vai entender tudo o que eu falei se você prestar atenção ao quadro, tá? Preste atenção, ó. Eu botei aqui uma construção em que eu tenho dois problemas, um erro de português e uma repetição vocabular. Eu tenho um erro de português aqui e eu tenho uma repetição vocabular, tá? A repetição vocabular é do verbo comer, reparou? Ele apareceu 2 vezes ali, não foi? Então esta frase já está horrorosa porque ela vai de encontro aos princípios de coesão textual. Ela vai de encontro aos princípios de coesão textual. Eu já perderia pontos aqui por ter feito uma repetição vocabular que eu poderia ter evitado, tá legal? Agora, o desvio gramatical que acontece aqui foi porque eu esqueci uma vírgula, não esqueci? Falta uma vírgula aqui nesse enunciado, não falta? Ó, o boi come capim, os homens comem hambúrgueres. Faltou uma vírgula, não faltou? Sabe quantas vírgulas existem no português, mais ou menos? São umas 25, 30 vírgulas, tá? Sabe quantas vírgulas seu coração conhece? 2 só. Seu coração só conhece 2 vírgulas só. Porque as demais todas você quer empregar quando você respira ou quando você faz pausa gostosinha, não é isso? Vírgula empregada por pausa gostosinha e respiração é o ápice do absurdo. Tá legal? Não é pausa gostosinha nem respiração que determina uma vírgula, não, tá? Aí a pessoa sempre fala assim, mas a tia na escola mandava colocar a vírgula na respiração. Cara, não mandava, você estava copiando, não estava? Fala a verdade quando a tia falou isso. Vamos lembrar o que a tia falava, tá? Você vai lembrar, mas tem que admitir que a tia falava isso e entendeu errado. A tia propunha assim, ó, Joãozinho, leia o parágrafo 3 para a turma. Aí o Joãozinho com maior vergonha tinha que levantar e começar a ler o parágrafo, né? Quando o Joãozinho lia, ele ia de forma atrapalhada, sem respeitar a pontuação e tudo mais. Ela falava assim, Joãozinho, maldito, aproveita a vírgula para fazer uma pausa. Aproveita a vírgula para respirar. Ela propunha que Joãozinho respirasse quando houvesse uma vírgula, entendeu? Ela nunca falou para o Joãozinho colocar uma vírgula quando respirasse, entendeu? Você é que inverte essa informação. Vírgula não tem nada a ver com pausa gostosinha, nem com respiração, tá? Quem explica a vírgula é a senhora sintaxe. O vocativo, a oração subordinada, é isso que vai explicar a vírgula para você, tá? Já viu alguma questão do CESP falando assim? A vírgula foi empregada na linha 3 para que o autor pudesse respirar. Já viu isso na vírgula, já? A vírgula foi empregada na linha 4 porque havia uma pausa gostosinha. Você já viu isso em alguma questão na sua vida? Nunca. Vírgula não tem relação nenhuma com pausa nem respiração, não, tá? A vírgula é ditada pela sintaxe. Por exemplo, já achou o ponto da vírgula aqui já? O boi come capim, os homens comem hambúrgueres. Relaxem, essa é uma das 2 vírgulas que você acerta, tá legal? Você colocaria a vírgula aqui logo após que palavrinha? Fala aí. Capim, beleza. Então, ó, o boi come capim, vírgula, os homens comem hambúrgueres, tá? Só que na prova, o CESP não pedirá a você que empregue a vírgula. Ele vai querer que você explique por que ela foi empregada.
Entendeu? E agora nós temos que entender qual foi a razão do emprego desta vírgula aqui, tá? Vamos devagar. Tá vendo um verbo aqui? Come, e um verbo aqui, ó, comem. Se eu tenho um verbo aqui e eu tenho um verbo aqui, significa que eu tenho uma oração aqui e eu tenho uma oração aqui também, porque os verbos determinam orações. Como eu tenho um verbo lá e um verbo aqui, eu tenho uma oração lá e uma oração aqui também. Pessoal, tudo bem? Agora acredite, essa não foi a razão da vírgula ainda, tá? Vai ficar um pouco mais legal agora. Veja a oração número 1. A oração 1 diz que o boi come capim. A oração 2 diz que os homens comem hambúrgueres. Eu queria que você reparasse, se entre a oração 1 e a oração 2, existe uma clara relação de dependência ou de independência. Ué, mas como é que eu descubro isso? Faz o seguinte, leia só a primeira oração, o boi come capim. Leia só a segunda oração, os homens comem hambúrgueres. Reparou? As duas orações têm sentido completo, não tem? Ou seja, não poderia falar apenas que o boi come capim? Não poderia falar apenas que os homens comem hambúrgueres? Existe aqui uma evidente relação de independência entre as orações. A oração 1 e a oração 2 são claramente independentes. Tá legal? Entendeu, pessoal? O que é oração independente? Quando você percebe que duas orações se relacionam e que elas são independentes, uma não depende da outra, elas ganham um nomezinho bastante específico. Uma oração independente tem o nome de oração coordenada. Aí você vai dizer, professor, não quero acreditar nisso. Aquilo que na escola eu achava tão complicado, a oração coordenada, durante toda a minha vida eram só orações independentes, Então, se você diz, por exemplo, ó, o sol nasceu pela manhã e as pessoas caminhavam pela rua, eu poderia falar apenas que o sol nasceu pela manhã, não poderia? Se uma oração independe da outra, ela é uma oração coordenada, tá? Pessoal, tudo bem? Duas orações independentes, duas orações coordenadas, tá? Mas acredite, essa ainda não é a razão da vírgula, tá? A razão vai vir agora, preste atenção, ó. Reparem que no lugar da vírgula, tá vendo? No lugar da vírgula, eu poderia ter colocado um E, não poderia colocar um E? Ia ficar assim, ó, o boi come capim e os homens comem hambúrgueres. Ficaria legal colocar aquele E, não ficaria? Este E aqui, ele tem vários nomes, tá? Vários nomes possíveis. Vou falar para você como é que o CESP classifica aquele E, tá? Os três nomes que o CESP pode dar para o E vão explicar para que ele serve, tá? O CESP pode chamá-lo de conectivo, conector ou conjunção. São nomes bastante fáceis, né? Conectivo, conector e conjunção revela qual é a função dele. O conectivo conecta. Conectivo é que faz a conexão de uma coisa com a outra, faz a junção. Por isso que o nome pode ser conjunção também, tá? Então o CESP chamaria este cara de conectivo, conector ou conjunção, tá? Nomes ótimos, nomes adequadíssimos, mas ele tem um nome técnico, uma espécie de nome científico, entendeu? O nome técnico, o nome científico deste cara aqui, ó, o nome técnico, o nome científico dele é síndeto. O nome técnico dele é síndeto. Para alguns de vocês, neste momento, você fica assim, por isso que na escola, quando ele aparecia, a tia chamava a oração de oração coordenada sindética. Entendeu? Ele era chamado de oração coordenada sindética porque ela tinha o síndeto. O nome oração coordenada sindética se dá ao fato de haver um síndeto ali, tá? Agora vem a parte em que você me mata de orgulho. Preste atenção. Quando o conectivo aparece, quando o síndeto aparece, nós temos uma oração coordenada sindética, tudo bem? Quando ele aparece, temos uma oração coordenada sindética. Mas há um detalhe, ele não apareceu. Eu não coloquei síndeto aqui, nem coloquei síndeto aqui. Então, eu não tenho aqui uma oração coordenada sindética. Eu tenho uma oração coordenada o quê? Assindética, porque ela não tem síndeto, entendeu? A oração coordenada assindética é aquela que não recebe o síndeto. Repara que não existe E aqui, nem aqui, tá? Foi só uma hipótese só. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada assindética, e aqui eu também tenho uma oração coordenada assindética, entendeu? Agora está explicada a vírgula, porque sempre que houver duas orações coordenadas assindéticas, a vírgula que as intermedia vai ser obrigatória. Então, o CESP, se propusesse a você a justificativa desta vírgula aqui, ele diria que a vírgula está entre orações coordenadas assindéticas. Na linha 3 do texto, a vírgula se justifica por isolar orações coordenadas assindéticas, entendeu? Pessoal, está aí tudo certo? Entendeu a razão da vírgula aqui? Então, olha só, eu resolvi a primeira questão, eu resolvi a questão gramatical, eu coloquei a vírgula que faltava. Só que agora eu quero resolver a outra questão, antes da merenda, tá? Eu quero evitar que a palavra comer apareça duas vezes.
Eu falei comer aqui e comer aqui, né? Lembra que eu falei para você qual é o critério do CESP numa redação? Se você faz uma repetição que você poderia ter evitado, você perde pontos, tá? Então tem que aprender a evitar as repetições gramaticais sempre que possível, tá? Presta atenção, por favor. O boi come capim, os homens comem hambúrgueres. Este verbo comer, que está ali e aqui, ele poderia, na segunda oração, presta atenção, tá? Na segunda oração, você poderia simplesmente fazer isto aqui. Vê se não fica legal. Pessoal, o boi come capim, os homens hambúrgueres. Ficou bom, não ficou? O boi come capim e os homens hambúrgueres. Eu tenho contexto suficiente para que eu possa deixar o verbo aqui elíptico, subentendido, não é isso? Eu fiz uma elipse aqui, não fez? Eu deixei um termo subentendido. E a elipse ela pode ser usada sem problemas, desde que haja contexto suficiente para que eu perceba o que está subentendido aqui, tá? Entendeu o que eu fiz? Eu usei o processo da supressão. Eu usei o processo da elipse para evitar falar comer duas vezes. Até aí tudo bem para todos, pessoal? Agora vem uma parte legal. Eu juro que não é por causa da pausa gostosinha, eu juro que não é para respirar, mas quando você deixa um verbo subentendido, tendo ele já sido citado, quando você deixa um verbo em uma oração coordenada, tá? Subentendido, tendo ele já sido citado, você tem que pregar vírgula. Entendeu? Aí eu estou aprendendo outra razão para a vírgula. Preste atenção, tá? Esta vírgula aqui, ela intermedia as orações assindéticas. Esta vírgula representa o verbo comer que já fora citado. Tudo bem, pessoal? São vírgulas com razões diferentes. Esta vírgula aqui, ela intermedia as orações e esta vírgula aqui representa um verbo que já fora citado, tá? Tranquilo? Você está louco para falar o nome da vírgula, não tá? Espera um pouquinho. Preste atenção, ó. Esta vírgula aqui, que representa um verbo que já fora citado, as bancas vão chamá-la de vírgula vicária. Vírgula vicária, tá? Por que ela é chamada de vírgula vicária? Pensa bem, ela é chamada de vírgula porque ela é uma vírgula, tranquilo? E ela é chamada de vicária porque ela é vicária. Vocês têm o nome vicário que eu comentei com você hoje? Vicário é tudo aquilo que representa o que já foi citado. Tudo que já foi citado é representado por elemento vicário. Aí existe vírgula vicária, verbo vicário, pronome vicário, tá? Vou te dar exemplos, ó. Maria chegou e ela parecia feliz. O ela é vicário, representa Maria, entendeu? Nós usamos muito um verbo vicário no português. Já reparou que você não fala assim, ó? Suponha que você chegue à sala e aí você esbarre numa colega. Você não fala assim, ó. Poxa, colega, se eu esbarrei em você, não esbarrei por mal. Você não fala esbarrei duas vezes, não. Você fala assim, ó. Se eu esbarrei em você, não fiz por mal. Você fala fiz, reparou? Só para não falar esbarrei de novo. Esse fiz é um verbo vicário. Tudo que é chamado de vicário no português representa algo que já fora citado já. Como esta vírgula representa o verbo comer, esta vírgula é chamada de vírgula vicária, tá? Pessoal, até aqui está tudo certo? Entendeu direitinho? Oração coordenada, sindética, vírgula vicária. Agora, olha para o quadro. Imagine que chega um colega agora, tá? Ele vai chegar aqui agora, ele vai se sentar, vai olhar para o quadro. Ele não acompanhou toda a explicação, tá? Não acompanhou toda a explicação. Sem contar uma outra coisa, na prova as vírgulas não são coloridas, não. Não aparece uma vermelhinha, uma verde, tudo pretinho na hora da prova, né? Vamos lá. O cara chegou agora, não acompanhou a explicação, ele se sentou e olhou para o quadro. Ele vai achar que nós falávamos de um boi comedor insaciável que comia tudo que via pela frente. Porque parece que está dizendo que o boi come capim, os homens, hambúrgueres, reparou? Parece que o boi come um monte de coisa, reparou? É um boi assassino e canibal. Ele come capim, come os homens, ainda come a própria espécie ainda, come hambúrgueres, entendeu? Ou seja, eu tenho uma frase corretamente pontuada, mas que permite uma má interpretação. Entendeu? Eu tenho uma frase corretamente pontuada, mas que permite uma má interpretação, tá? Foi aí que nasceu Jesus e criou aquele cara que você nunca aprendeu a empregar direito. Preste atenção. Se houver duas assindéticas, a vírgula que as intermedia é obrigatória. Vou repetir, tá? Se houver duas assindéticas, tá vendo? Ó? A vírgula que as intermedia é obrigatória, tá? Mas, se uma delas tiver vírgula por alguma razão, a divisão não será feita mais com a vírgula, será feita com o ponto e vírgula. Entendeu? Então, entendeu para que serve o ponto e vírgula? O ponto e vírgula, ele divide orações assindéticas quando uma delas teve vírgula já. Entendeu? O ponto e vírgula, ele intermedia assindéticas quando uma delas teve vírgula já. Professor, peraí, isso me faz chegar a duas conclusões, então. Isso quer dizer que se não houvesse esta vírgula aqui, bastaria uma vírgula aqui? Sim.
Isso quer dizer, então, que existe uma relação entre ponto e a vírgula vicária? Não. Existe uma relação entre ponto e vírgula e qualquer vírgula, tá? Não tem que ser vicária, não. Então, se houver uma assindética aqui e uma assindética aqui, você é obrigado a colocar vírgula. Agora, se uma delas tiver alguma vírgula por alguma razão, a divisão é feita com ponto e vírgula, tá? Então, eu vou mudar a explicação aqui, ó. Ponto e vírgula, ele fica entre orações coordenadas assindéticas com vírgula. Ou seja, se nas orações assindéticas já houver vírgula, aí você é obrigado a colocar o ponto e vírgula para dividir as orações, tá? Entendeu, pessoal? Agora, admitamos, foi uma explicação longa pra caramba, não foi? A gente viu oração, coordenada sindética, assindética. Então, para garantir que você entenda, eu vou explicar de novo, tá? Só que com outro exemplo, beleza? Tira uma foto aí, por favor, rapidinho. Rapidinho para tomar um café lá, tá? Olha só, presta atenção. Aqui vai ter uma construção, você não tem que concordar com o que está escrito não, você tem que entender a frase só, tá? Os homens querem casamento, as mulheres querem diversão. Entendeu a frase? Os homens querem casamento, as mulheres... A verdade é essa, os homens querem casamento, as mulheres querem diversão. O que importa é que nós saibamos pontuar esta construção de forma adequada, tranquilo? Quando fala que os homens querem casamento, as mulheres querem diversão, você reparou que eu coloquei duas orações, não foi? Os homens querem casamento, as mulheres querem diversão. Uma outra coisa importante que você tem que reparar é que as duas orações são completamente independentes. Eu poderia falar apenas que os homens querem casamento. Poderia falar apenas que as mulheres querem diversão, não é isso? Então, são duas orações totalmente independentes. E o mais legal, hein? Nenhuma delas começou com e, com mais, com nem, reparou? Nenhuma delas tem conjunção, nenhuma delas tem síndeto, tranquilo? Então, estamos diante aqui de uma oração coordenada assindética e aqui outra oração coordenada assindética, tá? Só para repetir, oração porque tem verbo, coordenada porque é independente e assindética porque não tem e, não tem conectivo, não tem nem, não tem mais, tá? Vou repetir aqui, ó. Oração porque tem verbo, coordenada porque é independente e assindética porque não há síndeto ali, tá? Por isso que eu sou obrigado a colocar uma vírgula aqui. Então eu poderia ir para casa já, a frase está perfeita, gramaticalmente está perfeita a frase já. Eu botei uma vírgula que intermedia orações coordenadas assindéticas, tá? Toda vez que eu falo intermedia, dá um tremor no coração, não dá? Porque é gostosinho falar errado. Intermedia. Intermedia é que está errado. Intermedia é igual eu viela, tá? O certo é intermedia. Intermediar é um dos verbos do Mário, que, por sinal, cai muito na prova, tá? Isso aqui é um acróstico, tá? Faz para o seu namorado, para sua namorada, bota o nome dele assim e faz uma poesia para ele lá, tá legal? Aqui eu vou usar este acróstico para você entender quais são os verbos irregulares que tem essa conjugação esquisita. Entenda que você vai usar o verbo odiar como paradigma de conjugação, tá? Porque odiar você sabe, não sabe? Você fala assim, eu odeio você. Não, você fala eu odeio, né? Conjugar o verbo odiar, todo mundo sabe aqui, todos têm uma sogra, tem um vizinho chato, todo mundo sabe odiar, não sabe? Então, odiar vai ser o seu verbo base para a conjugação dos demais verbos que eu vou colocar aqui, tá? Preste atenção, ó. Os demais verbos são os seguintes, o verbo mediar, tranquilo? O verbo ansiar, o verbo remediar, o que eu usei agora, que foi o verbo intermediar também. E aqui, ó, você bota o verbo incendiar também. Então, são 6 verbinhos apenas. Só 6 verbos da língua portuguesa, cuja conjugação é um pouco desconfortável para você, tá? Mas todos vão acertar se usarem o verbo odiar como modelo, tá? Quer fazer um aquecimento? Como é que se conjuga o verbo odiar? Só a primeira pessoa. Eu o quê? Vai. Odeio, tranquilo, eu juro para você que os demais são conjugados do mesmo jeito, tá? Só que o seu coração não vai querer, tem que lutar contra o seu coração agora. A sua anabele gramatical que mora dentro de você vai querer conjugar os verbos como se eles fossem regulares, mas eles são irregulares, tranquilo? Odiar, eu odeio, tá? Mediar, como é que fica? Você sentiu a vontade louca de falar medio dentro de você, assim, corroendo você, porque você quer tratar como regular a forma irregular. É como a criança que fala eu sabo, já viu? Ah, isso aí eu sabo. A criança fala eu sabo porque ela quer tratar como regular uma forma irregular. Os demais verbos aqui seguem a mesma conjugação, tá? Odiar, eu odeio, mediar, eu
medeio, ansiar, eu anseio, remediar, eu remedeio, intermediar, eu intermedeio. No CESP, o cara faz o quê? Propõe intermedio. A pessoa acha gostosinho e acha que está certo. Intermedio não existe, é intermedeio, tá? Agora eu posso falar sem você achar que eu falei errado, hein? A vírgula intermedia orações coordenadas assindéticas, tá? Só que eu queria, turma, evitar que o verbo querer aparecesse duas vezes aqui. O que eu vou fazer, então? Eu vou tirar o querer daqui, ó. Como é que ficou a frase? Os homens querem de casamento, as mulheres de diversão, tá? Neste ponto em que o verbo querer ficou subentendido, eu vou colocar a VV, que é a vírgula vicária. Foi usado aqui para representar o verbo querer que já fora citado já, tá? Tranquilo? Só que agora eu passei a ter duas assindéticas, sendo que uma delas tem vírgula já. Qual é a recomendação gramatical? Quando houver vírgula em uma das assindéticas, a divisão não será mais feita com vírgula, será feita com o simpático ponto e vírgula. Entendeu? Então, o CESP ama ponto e vírgula. E sempre que o ponto e vírgula cai na prova, a justificativa dele é esta aqui. Ele divide orações quando uma delas teve vírgula já. Tá legal? Uma ou as duas, tá, pessoal? Ou aqui, ou então ambas, tá? Até aí, tudo bem? Tranquilo? Vamos tomar um cafezinho rapidinho? Na volta a gente vai pegar o material para olhar, tá?